Vamos conversar com o professor Benê Barbosa, ele que é bacharel em Direito, atuou aí como professor, consultor e também é especialista em segurança pública. Benê Barbosa é presidente da ONG do movimento Viva Brasil. Professor Benê Barbosa, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os ouvintes. Professor, como este assunto não é muito divulgado aqui na nossa região, talvez a nível de estado aqui no Rio Grande do Sul, ainda tenhamos bastante debates. Mas mais aqui no interior, por exemplo, o Júlio de Castilhos é um assunto que não é muito difundido. A segurança pública, ou como o senhor prefere tratar aí em alguns fóruns, alguns eventos aí, podemos dizer que é insegurança pública, professor? Com certeza, né? O que nós vivemos hoje é uma insegurança pública, né? O Estado, ele não tem a menor capacidade de defender, aí, de proteger o cidadão. E isso fica cada vez mais claro, cada vez mais óbvio. Inclusive está havendo uma migração, né, da criminalidade saindo dos grandes centros e indo para cidades menores, né, onde quase sempre o efetivo policial é menor, há menos preparo, há menos equipamentos, né? Então eles estão realmente aí aterrorizando as populações as cidades mais distantes aí do Brasil. Principalmente no que se refere a assaltos a bancos e a caixas eletrônicos, né, professor? Também, né? A gente tem assistido aí diariamente cidades pequenas, né, que nunca tiveram problemas graves de criminalidade ou de violência, estão sendo atacados por esses bandos, né, que, como eu disse, né, uma vez que ele sabe que o Estado não tem capacidade para enfrentá-los, né, normalmente o efetivo é muito pequeno. E, além de tudo, agora com a população praticamente toda desarmada, ficou muito mais fácil para esses criminosos. Professor, um pouquinho do movimento Viva Brasil. Se os nossos ouvintes aqui não têm conhecimento desse assunto, movimento Viva Brasil, do que ele trata hoje? O movimento Viva Brasil ele foi fundado em 2004, né? Eu já estava lutando aí por um pouco mais de segurança, né, para a população desde 95, mas em 2004 nós resolvemos fundar o movimento exatamente para ter uma parte mais profissional, vamos dizer assim, né, mais técnica, né, mais aprofundada desses e de outros assuntos, né? Então o movimento hoje, ele trabalha, ele luta pelo direito de defesa do cidadão, né? Nós temos que garantir essa liberdade ao cidadão, né? O cidadão, ele não pode ser vítima dos criminosos e vítima do governo, né, que não nos deixa aí possuir uma arma legalmente para nossa defesa. Como é que esse movimento é visto aí pelos nossos legisladores a nível de deputados e senadores aí? O que o senhor percebe aí nestes eventos que o senhor participa? Eles são contra ou eles ficam, como se diz, em cima do muro, como a gente fala, professor? Olha, infelizmente uma boa parte, né, a maioria dos nossos políticos, né, principalmente deputados federais, senadores, eles ainda são contrários ao cidadão poder se defender, né? O que é um completo absurdo, uma vez que em 2005 nós já tivemos um referendo, né, que foi o referendo que a população foi chamada aí para votar se ela queria ou não ter o direito de se defender, né? A população em massa disse que sim, que ela queria o direito de defesa. O Rio Grande do Sul foi um dos estados campeões, né, com mais de 90% da população sendo contra o desarmamento, mas infelizmente uma grande parcela dos nossos políticos parece que vive em outro planeta, ou que realmente não respeita o voto popular, a não ser quando esse voto é para elegê-lo. É uma questão bastante interessante, porque nós vivemos, digamos, entre aspas, em uma democracia, e o cidadão disse não ao referendo referente ao desarmamento, e mesmo com esse não, eles foram contra a vontade do povo, né, professor? Isso é inaceitável, né? Isso é inaceitável, isso não pode acontecer num país que se diz democrático, num governo que se diz democrático, né? E aí a gente acaba vendo que o voto popular não vale de nada, não é respeitado, né? E continua não sendo respeitado. Então, obrigatoriamente, depois desse referendo, o governo tinha que ter mudado a sua postura, né? Os nossos legisladores precisavam ter modificado o chamado Estatuto do Desarmamento, que é um absurdo, é um crime contra o cidadão. Mas a maioria deles ainda, infelizmente, continua aí do lado, parece só do lado dos criminosos, e acaba esquecendo aí dos pais de família, dos trabalhadores, que são as verdadeiras vítimas desses crimes.
Professor, tem uma lei que eu não sei se ela está em votação ou tramita aí no Congresso, eu me falha a memória agora a lei, mas essa lei bateria de frente aí com o Estatuto do Desarmamento. Que lei seria essa e do que ela trataria, professor? Olha, hoje a principal lei, né, que está tramitando no Congresso é o projeto de lei 3722 do deputado de Santa Catarina, o deputado Rogério Peninha, né, que modifica toda essa legislação, cria uma nova lei sobre armas de fogo e munições, e é uma lei que fiscaliza, que controla, né, mas que garante ao cidadão o seu direito, né, isso é o mais importante. Hoje ela é a lei com maior apoio popular da história do nosso Congresso, né, quase 100% das pessoas que ligaram lá no próprio Disque Câmara apoiam a aprovação dessa lei, mas assim mesmo a gente está encontrando ainda forte oposição para que ela tramite. Mas está tramitando, está indo bem, né? A gente tem conseguido o apoio de vários deputados, inclusive muitos do Rio Grande do Sul, né? A maioria dos deputados do Rio Grande do Sul são favoráveis ao direito de defesa do cidadão, né? Isso é obviamente uma questão cultural aí do Rio Grande do Sul e dos países, dos estados do Sul como um todo, né? E estamos aí batalhando para que essa lei seja aprovada e o cidadão volte a ter aí o seu direito de defesa garantido. Até porque falamos no direito de defesa e não queremos nenhuma coisa absurda. Não queremos aí sair na rua de posse de uma espingarda calibre 12 ou mesmo de um fuzil. Do contrário do meliante. Eu tenho aqui, professor, apenas 3 casos de apreensões aqui na grande Porto Alegre. Como o senhor disse, os criminosos estão migrando para o interior do estado. Aqui, em uma dessas apreensões, os bandidos foram presos com um rifle 45 e um R15. No outro caso, um AK-47 e uma pistola 9mm. Ou seja, o cidadão, até então, ele pode adquirir uma arma de uso permitido. Mas até se chegar nesse ponto, muito dinheiro é gasto, a burocracia é muito grande e corre o risco de não se conseguir. Aonde o criminoso e o meliante têm acesso a essas armas estrangeiras aí que, com certeza, por um bom tempo, elas não serão usadas aí pela própria polícia ou os meios aí de defesa, né, professor? Exatamente. O criminoso, ele não obedece à lei. Né, ele não se preocupa com a lei. Então ele não se preocupa com restrições, ele não quer saber se é proibido ter 45, se é proibido ter 9mm, se é proibido ter fuzil. Né? Ele vai, se ele tiver dinheiro, ele compra, e ele compra tudo que ele quiser, do jeito que ele quiser. Quem fica restrito, na realidade, é aquele que obedece à lei, ou seja, o cidadão, né, que tenta aí no máximo comprar um 38, comprar uma pistola 380, e muitas vezes não consegue. Né? Para você ter uma ideia, em Itajaí, Santa Catarina, já são 10 meses que a delegacia da Polícia Federal de lá não expede nenhuma autorização de compra, ou seja, as pessoas vão, entregam toda a documentação, passam por todos os testes, pagam todas as taxas e o delegado simplesmente nega que você compre uma arma de fogo para ter no seu sítio, para ter na sua casa, para defender a sua família. Não estamos nem falando em porte, nós estamos falando só na posse, né, no registro. Ou seja, arma para ter dentro da sua casa. Isso é inaceitável, isso é completamente absurdo e, obviamente, isso vem do Ministério da Justiça, que faz pressão em cima da Polícia Federal e a Polícia Federal acaba aí negando também ao cidadão o seu direito de defesa. Temos aqui falando nos países, digamos, mais desenvolvidos, professor, a Inglaterra, por exemplo, é um país que implantou, entre aspas, com sucesso essa lei do desarmamento. Só que não está bem assim, tem o jornal The Telegraph, conceituado jornal inglês, por sinal, que colocou uma enquete no ar, onde mais de 90% da população revogaria essa lei. É verdade, é verdade. E por que isso? Porque lá também não funcionou. Né? As pessoas não conseguem enxergar isso. Muitas vezes a própria mídia nacional acaba não divulgando isso. Mas a Inglaterra, após o desarmamento, né, após o banimento de revólveres, de pistolas, de armas de porte, armas portáteis, ela teve um crescimento gigantesco da violência. Né? Os criminosos perceberam que a população desarmada é muito mais fácil de ser atacada. Né? Então, gangues, né, inclusive de menores de idade, né, invadem sítios, invadem fazendas, invadem residências na Inglaterra, cometem as piores barbáries, né, e o cidadão não consegue se defender. Né? Os bandidos continuam armados lá também, né? Não é raro
né, você vê relatos, né, de policiais que muitas vezes também não estão armados e acabam sendo alvo aí de criminosos que disparam e o policial tem que fugir, né? Na realidade, não existe nenhum país no mundo que tenha feito o desarmamento da população e que esse desarmamento tenha trazido uma melhora na violência ou uma melhora na criminalidade. Não existe exemplo, né? Isso não aconteceu na Austrália, não aconteceu na Inglaterra, não aconteceu no Canadá, que também criou uma série de empecilhos. Ou seja, por que ia funcionar no Brasil? Não ia funcionar. Todo mundo sabia disso, né? Infelizmente o governo usou isso, né, como uma cortina de fumaça para fazer de conta de que ele estava fazendo alguma coisa em segurança pública, mas no fundo, o que ele quer é que só o Estado tenha poder, só o Estado tenha armas de fogo e o cidadão que se vire na unha e nos dentes se for necessário. Há poucos dias aí tivemos uma votação onde, se não me falha a memória, foram os oficiais de justiça ou alguém desse nível aí que teve o direito do porte não concedido. Exatamente, né? Por 2 vezes a presidente Dilma vetou o porte de arma para os agentes penitenciários, o que é um total absurdo. Ou seja, o agente, ele trabalha diretamente com os criminosos, né? Ele lida com essas pessoas, ele é vítima de ameaças, a família é vítima de ameaças, né? E, infelizmente, o governo sequer a eles dá o direito de defender a si e as suas famílias. Isso é um grande absurdo, né? Então quer dizer que ele está lá na cadeia, né, protegendo a sociedade, ajudando a proteger a sociedade, e ele não tem direito de defender a própria família. Isso é um desrespeito, é um crime contra esses profissionais. Professor, há poucos dias tivemos aqui na vizinha Santa Maria um fato, pode-se dizer que inusitado, por ter ganho aí repercussão a nível de estado e de repente até fora dele, onde um padre de uma igreja aqui em Santa Maria foi atacado por um meliante, e a sua igreja foi vítima de roubo. E ele tinha uma arma devidamente legalizada, e o que não quis dizer que ele matou o ladrão. O ladrão foi apenas ferido, mas ele conseguiu aí manter a sua integridade e manter o patrimônio da igreja sem que ele tivesse cometido um homicídio. A arma na mão do cidadão para se defender não quer dizer que ele vá matar outra pessoa, né? Óbvio. Exatamente. A arma é um instrumento de defesa, é um instrumento de dissuasão. A maioria dos casos que eu conheço de reações com armas de fogo, armas que impediram crimes, ela sequer foi disparada. A simples existência da arma na mão do cidadão, ela pode impedir esses crimes, né? Outra questão é que muitas vezes a pessoa, como cristão ou como católico, né, ele reluta na ideia de ter uma arma de fogo, achando que isso pode ser pecado, que ele pode vir a tirar a vida de um criminoso, e isso é errado. E não é errado, né? Esse padre mostrou isso, né? Ele defendeu o patrimônio da igreja, ele defendeu a vida dele, né? Ele feriu um assaltante, podia ter matado, podia ter acontecido, né? Mas ele não incorreu em crime, ele não incorreu no pecado, né? Cabe ao cristão ser sempre pacífico, mas não pacifista. Ou seja, eu não vou brigar na rua, não vou dar tiro no vizinho, eu não vou arrumar confusão, né? Mas a partir do momento que um criminoso invade a minha casa e tenta fazer mal à minha família, né, isso não é só uma questão de direito, é uma questão de necessidade, ou seja, de obrigação. Eu, como pai de família, como chefe de família, minha esposa também, nós temos obrigação de defender os nossos filhos e defender o nosso patrimônio, né? E é para isso que a gente luta. Infelizmente, essa imagem ruim de uma arma não foi pintada pelo cidadão de bem, ela foi pintada pelo meliante que usa ela para fazer mal à sociedade, não pelo cidadão que quer se defender, né, professor? Exatamente. E o criminoso, para cometer o seu crime, a verdade é que hoje nem de arma de fogo ele precisa, né? É cada vez mais comum, cada vez mais corriqueiro a gente vê ataques com criminosos usando facas, usando pedaços de pau, né, em grande quantidade, juntam 10, 20, invadem casas, né, fazem arrastões
no trânsito, principalmente nas grandes cidades, durante os congestionamentos, né? Por quê? Porque ele sabe que o cidadão está indefeso, né? Ele sabe que o cidadão não tem como reagir, né? Não tem como se defender. E aí ele usa isso, esse medo da população, a favor dele, em favor dele, né? Se a gente for pegar o Brasil há 20 anos atrás, a quantidade de armas para a população era muito maior que hoje, né? Só São Paulo tinha 100 mil portes de arma na década de 90, ou seja, 100 mil pessoas que andavam diariamente armadas pelas ruas. Nem por isso você tinha uma criminalidade maior ou uma violência maior, muito pelo contrário, né? Você não tinha esses arrastões no trânsito, você não tinha as saidinhas de banco, você não tinha sequestro relâmpago, assaltos no semáforo, exatamente por conta disso. O bandido nunca tinha certeza de que ele encontraria um cidadão armado disposto a se defender. Hoje, com essa lei, não. Ele tem absoluta certeza que dificilmente, a não ser que ele pegue um policial pela frente, dificilmente a pessoa vai estar armada e aí ele faz o que bem entende. Verdade. Professor, enquanto essas leis não são aprovadas, enquanto ficamos aí à mercê da própria sorte, só nos resta, quando tivermos aí um meliante entrando na nossa casa, oferecer aí um cafezinho ou um chimarrão, como a gente costuma tomar aqui no Rio Grande do Sul. É verdade, é verdade. A gente tem que continuar lutando, né? Eu acho que agora esse ano é um ano eleitoral, as pessoas têm que ficar muito atentas em quem eles vão votar, né? Nos deputados, principalmente nos deputados federais, que é quem realmente prepara essa legislação e pode modificar isso, né? A partir do segundo semestre, o Movimento Viva Brasil vai ter em seu site, né, todos os deputados que são favoráveis ao cidadão, né, todos os candidatos que forem favoráveis ao direito de defesa do cidadão, né? Então é importante que as pessoas votem consciente aí para a gente poder mudar isso. Ok, professor, agradecemos imensamente a sua participação aqui na Rádio 14 de Julho, programa Alô 14. Desejamos sorte ao senhor e aos demais que estão engajados nessa luta e os microfones da nossa emissora aqui estão abertos aí ao debate desse assunto, que com certeza esse sim é do interesse da população, já que a maioria da população votou aí pelo não à campanha do desarmamento, mas que ela está vigorando nos dias de hoje e esperamos que isso volte a mudar. Professor, um grande abraço e obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço para todos.